Hi everybody, this is Junior Angel from Junior Angel Productions. Like I promised last week, if I'm not wrong, I'm making this video to reply some non-polite emails that I received in the past 3 weeks, okay? I'm gonna be making this video in Portuguese because of these 102 emails that I received. All of them are from people from Brazil. 100 emails from girls and 2 emails from boys. Okay? So first of all, I apologize to all my friends from here, United States, Canada, and Europe, but I feel that I have to reply properly, and like English is not my first language, I don't think that this language would be appropriate for me to speak to these people from Brazil. So once again, I apologize to all my friends that doesn't know how to speak Portuguese, but I believe that I'm gonna add in subtitles in the bottom of the video, so you are gonna be aware of everything that is happening there, okay? Thanks. Agora, começando a minha resposta para as pessoas que escreveram todos esses e-mails que eu recebi. Essa é a primeira vez que eu faço isso porque nunca havia acontecido coisa semelhante a essa comigo antes, tá? Ter recebido tantos e-mails e e-mails que não são educados de maneira alguma, bem sem educação, transmitindo muita raiva e sabe, ficou difícil de entender. Eu mostrei para alguns amigos e amigas minhas aqui dos Estados Unidos alguns dos e-mails, os mais bonitinhos, os mais leves, tá? E depois mostrei o motivo pelo qual eu recebi todos esses e-mails, que foi uma frasezinha, uma frase em um vídeo de 17 minutos. Ficou muito difícil, ninguém aqui entendeu o porquê desse, sabe, dessa comoção. Ficou estranho, ninguém conseguiu entender o motivo. Eu também não entendi, mas eu achei que eu deveria criar esse vídeo para poder me comunicar com vocês e explicar o verdadeiro sentido daquela frase, para que vocês pudessem refletir um pouquinho e tirar essa ideia errônea que vocês têm de mim, porque realmente eu não sou nada disso que foi falado. Com certeza eu não sou nada disso que foi falado, tá? A frase em questão eu falei no meu vídeo do unboxing do T-28. Era um dos aviões que eu recebi da empresa, da qual eu tenho um acordo de receber os aviões deles e fazer o unboxing, depois fazer um vídeo do avião voando e pôr um review a respeito da aeronave. E o que aconteceu foi o seguinte: eu tirei a caixa do avião de dentro da caixa do shipping. E como aqui o estúdio não é tão grande e o avião era muito grande, o que eu tive que fazer foi, eu estava com a GoPro na minha cabeça, filmando tudo. Então o que eu fiz foi pegar essa caixa do shipping, levar no meu living room e jogar ela ali para continuar fazendo o vídeo. E nisso
Como eu havia passado superficialmente com a minha câmera em um outro vídeo no meu living room, que está cheinho de avião, de helicóptero, de multirotores que eu uso, que eu faço fotografia aérea aqui em Los Angeles. Então eu uso helicóptero e multirotor para isso. E tem os aviões que eu uso para voar para minha diversão. Como ainda estava um pouquinho claro, era 8h20 da noite, mas é verão, então ainda estava um pouquinho claro. O que eu fiz foi mostrar superficialmente alguns dos aviões, tal, tudo mais, e falei para eles, falei, esses aqui são meus aviões, tal, tudo mais. Quando eu voltei, que eu só dei 2 passos e estava de volta aqui, eu falei a frase que gerou toda essa polêmica, que era: ainda bem que eu não sou casado, ou ainda bem que eu sou solteiro, alguma coisa desse tipo, tá? O meu problema é o seguinte: isso é um problema que eu tenho. O pessoal que trabalha para mim, todos eles já sabem como eu sou, então quando eles boiam, eles perguntam, tá? Mas eu tenho alguns clientes que, agora que tem mais liberdade comigo, eles falam, meu, às vezes você fala um começo, aí você pula para o final e você não fala o meio e deixa a gente boiando. E uma das minhas clientes, ela é psicóloga, ela falou que isso daí eu penso muito rápido, muita coisa muito rápido. O que ela falou é que eu penso muita coisa muito rápido e a boca não acompanha o cérebro. Então ela falou que às vezes eu tenho que respirar, principalmente quando vê que a pessoa fez uma cara um pouquinho diferente. Respira, pergunta o que aconteceu, porque provavelmente aconteceu o que aconteceu naquele caso, tá? Quando eu mostrei a sala cheia de aviões, na minha cabeça passou tudo isso. Puxa vida, eu tenho o meu living room cheinho de coisa minha, de aviões, de aeronaves a controle remoto. E se eu fosse casado, seria um desrespeito para com a minha família, para com a minha mulher e com os meus filhos, tomar um cômodo, principalmente o living room, completamente para mim e deixar eles sem isso daí. Quando eu voltei, isso foi o que passou na minha cabeça. Quando eu voltei, eu falei assim, ainda bem que eu não sou casado. Só que eu esqueci de falar tudo isso para vocês. Então eu só mostrei os aviões, depois eu falei que ainda bem que eu não sou casado e esqueci de falar que se eu fosse casado seria uma falta de respeito e uma falta de educação para com minha família, se eu tivesse fazendo aquilo, tendo esposa e tendo filhos. Eu sei que isso é uma falha minha, eu peço desculpas, eu sei que eu tenho esse problema, porque principalmente no que eu faço, eu tenho que tomar decisões muito rápidas, então eu já como é que eu vou falar? Eu já me ensinei a pensar rápido e passar tudo isso pela cabeça. Eu sei que esse é um problema, é um defeito que eu tenho e eu não posso fazer nada. Principalmente porque às vezes eu estou pilotando um helicóptero grande, que eu tenho um helicóptero lá com quase 2 metros de pá, voando lá em cima, pesado, com um equipamento caríssimo. Geralmente quando eu vou com helicóptero eu carrego câmera RED, é um equipamento uma câmera com o conjunto câmera e lente é muito caro, e se acontece alguma coisa de errado, eu não tenho tempo de ficar comunicando ninguém, eu só tenho que pensar e fazer. Então foi assim que eu me acostumei. Então às vezes eu faço isso até para as conversas, tá? Essa é a explicação do que eu realmente quis dizer com aquilo lá, tá bom? Aí eu recebi, por causa dessa frase, eu recebi e-mails do tipo: você é uma pessoa contra o casamento, você é uma pessoa contra a família,
você desrespeita as mulheres, você é gay. O que mais que eu recebi, gente? Tem uma que eu não entendi, porque já faz 10 anos que eu deixei o Brasil, e essa expressão não tinha na minha época lá de Brasil. E eu também esqueci de perguntar para os meus amigos lá do Brasil o que significa. É porque eu recebi esse e-mail três dias atrás. Fala que eu sou um homem que não tem pegada. Não sei o que é isso. Essa eu não vou poder responder. Mas para as outras, eu vou explicar um pouquinho a meu respeito, para vocês verem que nada disso, todas essas conclusões que vocês tiveram, nenhuma delas corresponde ao que eu sou na verdade, tá? Todos os meus amigos sabem que eu sou uma pessoa muito honesta, sincera e que fala a verdade. São três fundamentos que eu mantenho na minha vida, tá? Eu aprendi isso com a minha família de tutti italiani, mas eu aprendi isso com a minha família, desde os meus avós e os meus pais, e também muito por eu ter convivido desde pequeno com pessoas de mais idade, com pessoas de um outro nível educacional, tá? Eu comecei a dar aula muito cedo, então eu sempre tive alunos tipo juízes, advogados, médicos, dentistas, e então era um outro tipo de educação, é um outro nível que a gente está falando, tá? E eu aprendi a ser objetivo e a realmente agir dessa maneira. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com sinceridade, com honestidade e dizendo a verdade. Às vezes tem muitas pessoas que não gostam disso, mas se eu tenho uma pessoa que age dessa maneira, eu prefiro que essa pessoa não fique perto de mim. Mesmo porque se eu ajo dessa maneira para com os outros, eu aprecio quando as outras pessoas ajam dessa maneira comigo. Mas eu acho que quando você tem esses 3 princípios como uma regra de vida sua, você tem que ter educação para colocar toda essa verdade, essa honestidade, essa sinceridade, e você também tem que ter respeito para com a outra pessoa, porque as outras pessoas não são obrigadas a pensar exatamente da maneira que eu penso, certo? Como eu também não sou obrigado a pensar exatamente da maneira como você pensa. Então, essa diferença ideológica que cada pessoa tem e que nos faz indivíduos, deve ser respeitada. E a gente, lógico que também deve colocar o nosso pensamento, a nossa ideologia para os outros, mas com educação. Não só com respeito, mas com educação também. Porque é legal. Outra coisa, eu não sou gay. Não sou. Eu garanto. Eu gosto de mulher, sempre gostei de mulher, continuo gostando de mulher. E vou fazer, ainda vou continuar dessa maneira, tá? Então eu não sou gay. Não sou. Não tenho nada contra quem é. Tenho gays que trabalham para mim. Só que eu chamei eles quando eu fui contratar, porque eles são excelentes profissionais na área deles. E foi uma coisa que eu expliquei. Falei, olha, eu não tenho nada contra você ser, nada. Só que da mesma maneira que eu respeito a sua homossexualidade, eu exijo que você respeite o fato de eu ser hétero. Então, eu respeito você como homossexual, mas eu exijo que você me respeite como hétero. Não ultrapasse esse limite e a gente vai se dar muito bem. E já faz anos que a gente trabalha junto e nunca teve nada de errado. E com relação a eu não gostar de casamento e não
gostar de família. Isso é outra inverdade. Uma coisa que eu sempre falei para todos os meus amigos foi que os meus planos era me casar aos 25, ter um filho aos 28, outro filho aos 30 ou 31 e depois estar tranquilo com a minha família para poder depois ter tempo de aproveitar. Isso todos os meus amigos sabem, porque eu sempre falei isso daí. Infelizmente estou com 41 e ainda não arranjei nem a mulher. Mas o problema foi o seguinte: se hoje eu ainda não tenho uma família, foi por forças outras, tá? Aconteceram, dei várias cabeçadas no Brasil, e depois que eu saí do Brasil, com relação a relacionamentos, e depois que eu saí do Brasil, gente, a vida de imigrante não é fácil, tá? Então, é difícil, a gente está num país diferente, com pessoas diferentes, com costumes diferentes, língua diferente, comida diferente, tudo é diferente. E aqui uma coisa que eu notei, principalmente aqui em Los Angeles, é o seguinte: eu como brasileiro, por exemplo, estou meio que isolado na circunstância. Porque as brasileiras, a maioria quer arranjar um americano para poder casar, regulamentar a situação e tudo mais. Se eu vou para outras, tipo, os hispanos não gostam da gente. Se eu tento orientais como chineses, japoneses, eles são fechados no grupo social deles. Também dancei, tá? Então, as americanas têm medo de assumir um relacionamento sério com a gente, porque já teve história de muitos brasileiros que casaram jurando amor, felicidade, fidelidade. 2 anos depois, quando saiu o Green Card permanente, tomaram um chute no traseiro e ficaram solteiros de novo. Então, sabe, tá difícil, não é fácil. E eu tô com 41 anos, eu não estou mais na idade de querer ficar brincando mais, sabe? Eu vou ficar com essa daqui, ver se dá certo, vou ficar com aquela, ver se dá certo. Mesmo porque esse também não é o meu estilo. Se eu assumo um relacionamento com alguém, eu gosto de me entregar nesse relacionamento, porque se você entra num relacionamento, você entra num relacionamento com algum propósito. E o meu propósito sempre foi arranjar uma mulher para que fosse minha esposa, minha amiga, minha companheira, minha amante, tá? E que a gente pudesse constituir família. Não é verdade isso, de eu ser contra a família ou contra o casamento. Muito pelo contrário. Eu quero arranjar, mas eu quero arranjar uma mulher que seja a mulher certa para eu constituir família e ter filhos, que eu adoro criança. Adoro, adoro. Quando eu tenho que fazer algum trabalho que envolve criança, eu faço com prazer triplicado, porque eu tenho uma simpatia para com criança que é recíproca, ainda bem. E todo mundo fala que eu acabo virando uma criança também, mas tudo bem, normal. Eu acho que a gente não é porque a gente já cresceu que tem que deixar de ser criança. Uma parte da gente pode continuar a ser criança sem problema, tá? Só que é aquele negócio, infelizmente eu ainda não arranjei uma mulher que queira assumir um compromisso sério ou que seja a minha metade. Eu sou cristão, eu vou falar que eu sou cristão, porque falar que eu sou evangélico tá difícil hoje, com um monte de coisa errada que a gente vê, principalmente da liderança evangélica, é difícil falar que é evangélico. Não estou desmerecendo todos os líderes evangélicos, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que a grande maioria não presta, mas no meio de todo esse joio ainda encontra-se trigo, graças a Deus. Eu sou cristão, já
peguei um dia e orei a Deus e falei assim, ó, já dei uma tonelada de cabeçada em outros relacionamentos aí. Vamos fazer o seguinte, eu jogo, passo essa peteca pra você, se vira. Arranja uma mulher que venha pra me complementar, que seja do jeito que eu goste, e que eu seja do jeito que ela goste para complementá-la. Então eu orei, deixei na mão de Deus, tá lá. O dia que Ele resolver pôr uma mulher dessa assim na minha vida, ela vai ser bem-vinda. Com certeza. Sério, de verdade. Então, o motivo é isso. E outro motivo de eu ainda também não ter casado é que, eu tô trabalhando pra caramba. Se vocês notaram, eu tô vendo aqui que eu tô até brilhando, né? Porque tá um sol, é verão, tá um sol tremendo e eu fiquei filmando na praia. Bonito, né? Legal. Agora eu tive que chegar, tomar um banho e passar um cremezinho. Por isso que eu tô brilhando desse jeito, tá, gente? Eu tive que passar um cremezinho pra bater um pouco do queimado do sol. Que eu sou branquelo, né? Eu sou branquelo. E queimou. Tá? Ela dá até dor. Mas tudo bem. Então eu tive que passar esse cremezinho. Eu não tava com pingo de vontade de fazer esse vídeo, gente. Mas eu falei, eu havia prometido e eu falei de fazer. Falei, então vai ser feito o vídeo. Olha, eu acho que o recado que eu tinha para passar... O da pegada eu não sei o que é. Não vou poder responder. De verdade. Não sei o que é. Sou um homem que não tem pegada. Sou um homem que não tem pegada. Pegada seria o quê? Fazer que nem um dardo, né? Assim, lógico que tem pegada. Quando eu vou lá na praia, eu piso, fica as pegadas na areia. Não, brincadeira, zoando. Homem que não tem pegada seria o quê? De eu ficar saindo com muitas mulheres? Por isso eu pego muitas mulheres? É isso? Seria? Se for isso, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não sou homem realmente de muitas mulheres. E se o sentido é esse, vocês acertarem cheio. Eu sou um homem que não tem pegada, porque eu não gosto de ficar com muitas mulheres. Eu acho que a gente tem que tentar uma que você acredita que seja a ideal e ver se você é ideal para ela também, porque num relacionamento tem que haver reciprocidade. Não existe... Relacionamento não é unilateral. Então, para você saber se você tá bem sintonizado com a pessoa, você tem que estar com aquela pessoa, gente. Não tem como eu fico com uma hoje, com outra amanhã, com outra depois. Como é que você vai fazer? Você não vai conseguir descobrir. Eu acho, no meu modo de pensar, no meu modo de pensar, o homem que não tem pegada seria isso. Se tiver alguma outra, eu não sei qual outro sentido seria. Não consigo saber realmente. Que outro sentido teria? Homem que não tem pegada? Não sei, gente. Eu vou ficar devendo essa resposta porque eu não vou saber responder. Se for este o sentido, está respondido. Tá? Eu quero ser um homem de uma mulher e espero que essa mulher seja minha. Porque é assim que a gente vai se conhecer legal, é assim que a gente vai começar um relacionamento bem, é assim que a gente vai poder casar, é assim que a gente vai poder ter filhos, é assim que a gente vai poder, espero, viver feliz
pelo tempo que Deus permitir que a gente fique aqui na Terra. Se for esse o sentido, está respondido, tá? Se não for, eu já sei que eu vou receber uma tonelada de e-mails explicando qual que é o sentido. Se eu receber, prometo, juro que eu faço um outro vídeo explicando. Se for o caso, se tiver tantos e-mails, né? Eu só fiz, geralmente eu respondo e-mail pessoalmente. E-mail que eu digo é e-mails mesmo que vem para o meu e-mail, ou mensagens no Facebook, ou mensagens no YouTube. Ou falando em mensagem, gente, eu respondo todas as mensagens, tá? E agora, uma coisa, eu aqui critiquei muito os e-mails que vieram para mim, porque vieram com muitos palavrões, muitos xingamentos, a falta de educação muito grande e tudo mais. Eu respeito o jeito de vocês. Como eu disse, tanto o meu profile no Facebook ou o meu canal no YouTube está aberto a todos vocês colocarem o modo de a ideologia que vocês têm lá, desde que usem de educação e respeito, porque se eu vejo que tem alguém se eu tivesse visto uma dessas mensagens em aberto para todos os meus amigos ver, pode ter certeza que eu teria deletado e teria tirado a pessoa do meu hall de amizade, porque eu não compartilho desse tipo de amizade, tá? Agora, eu critiquei muito pela falta de educação e pela falta de respeito, mas eu tenho que dar mão à palmatória e saber reconhecer que todas essas 102 pessoas tiveram o bom senso de escrever privativamente para mim. Eu agradeço por vocês terem feito isso. Eu notei que muitos dali nem são amigos meus, tá? Nem são amigos meus. Foi um negócio diferente. Mas mesmo assim eu agradeço muito porque foi mandado em mensagens no Facebook e mensagens no YouTube. Eu agradeço de verdade mesmo, de coração, por vocês terem feito isso privado, né? Não ter exposto isso tudo de uma maneira pública. Eu agradeço mesmo e bato palmas porque vocês tiveram bom senso em escrever uma coisa bem feia, mas só para eu ler. Legal, gente, de verdade, ó, legalzinho, tá? Então eu não quero também deixar esse vídeo muito comprido, eu espero que tenha respondido a todas as acusações. Espero que eu tenha explicado o porquê daquela frase, tá? E eu espero de verdade que quem me escreveu que ainda não é meu amigo no Facebook ou que não está subscrito para o meu canal no YouTube, faça. Vai ser um prazer e espero que a gente comece aqui uma amizade de verdade, tá bom? Agora eu vou voltar para o inglês só para terminar, porque não pode deixar os outros de fora, né? And now coming back to English. You thought that I had forgotten you, huh? But I didn't. So, I hope that you read the subtitle and you could follow my thoughts and you understand why I'm doing this video, because this is not typical for me, okay? But I had to do the amount of emails that I received here and the unpoliteness, aggressivity. I had to reply properly. It would be very difficult for me to reply personally, you know, since all the emails had basically the same argumentation. So I thought that would be a lot better if I
make a video, reply to everyone in just one video. And please, accept my apologies for talking in Portuguese, but I explained the reasons before. And I think that I'm gonna make the subtitles. I'm not so sure because I'm still filming. I have to edit later. Definitely it's not gonna be today. Believe me, I'm almost sleeping here. But yeah, I hope talking to you again, and I hope you enjoy all the videos that I make to you guys, because when I make a video to you, believe me, I make with all my heart. Okay? I'm being honest and sincere on that. Okay, so thank you so much, and I see you soon later. Bye.